Nesse mapa, vocês vão conhecer as massas de ar que influenciam o nosso território e as características dela. Então, primeiro, você precisa entender que a maior parte das nossas massas de ar, elas vão ser quentes. Por quê? Como elas levam as características dos lugares em que elas se originam, então, primeiro, o Brasil, a sua localização geográfica está na área tropical, em que a maior parte do nosso território é quente. A massa polar que nós vamos ter no nosso território, ela vem da região sul. Por quê? Porque é a região que está abaixo do Trópico de Capricórnio. Com relação às suas características gerais, as massas de ar que se originam no oceano, elas são úmidas. E as massas de ar que se formam sobre o continente, elas tendem a ser secas, exceto a massa equatorial continental. Por quê? Porque ela vai originar sobre uma área de floresta e que é justamente na floresta amazônica, onde a atmosfera recebe muita umidade pelo processo de evapotranspiração, e ela vai ser quente devido à proximidade da linha do Equador. Já a massa tropical continental, ela vai ser uma massa quente e seca, porque ela vai originar sobre um lugar seco, no interior do continente. Já a massa tropical atlântica e a massa equatorial atlântica, ambas vão ser quentes e úmidas, porque elas se originam em áreas de oceano e na área tropical, que é uma área quente. Já a massa polar, ela vem de áreas mais frias e aí ela carrega essa umidade para outros lugares do Brasil. Então, essas massas de ar, elas vão se deslocar através dos ventos e conforme elas se deslocam, elas vão levar as suas características para os lugares onde elas atuam. A partir de agora, vamos estudar as características de cada massa de ar. Nós temos a MEC, que é a massa equatorial continental. Como eu já havia explicado no mapa, ela vai se originar na Amazônia, próximo da linha do Equador. Devido à proximidade da linha do Equador, ela vai apresentar elevadas temperaturas. E a sua umidade deve-se justamente por originar na área da floresta amazônica, onde nós vamos ter grandes rios caudalosos e a floresta, que vai ter esse processo chamado de evapotranspiração, que é o processo de liberação de água para a atmosfera, tanto dos rios, da floresta, como do solo. Já a massa equatorial atlântica, ela vai atuar praticamente em todas as regiões brasileiras. Ela vai originar no Oceano Atlântico e, devido à proximidade também da linha do Equador, ela vai ser quente. Então, ela vai ser a sua principal característica é uma massa de ar quente e úmida. Então, quando essa massa ela se desloca para o interior do país, ela vai perder a umidade. Ou seja, por onde ela passar, vai ter precipitação. E aí, quando ela chega em determinadas áreas, ela vai estar seca e aí não vai ter chuva, como por exemplo o sertão nordestino. O que acontece? Essa massa de ar, quando ela chega no sertão, ela já vai estar seca. Se ela está seca, então ela não vai ter precipitação de chuva. A massa tropical continental, ela vai ter sua origem na depressão do Chaco. É uma área que abrange o Pantanal Mato-Grossense e parte do Paraguai e da Argentina. Então, essa massa ela vai se originar em um lugar quente e seco. Então, para onde ela for, ela vai levar o quê? Elevadas temperaturas e baixa umidade. Por isso que ela vai ser quente e seca. Já a massa tropical atlântica, ela se origina próximo do Trópico de Capricórnio, no Oceano Atlântico. Então, ela vai ser o quê? Quente e úmida. Ela vai atuar mais ali na faixa litorânea do Brasil. Já a massa polar atlântica, ela vai se originar em área de alta latitude, ou seja, uma área ali abaixo do Trópico de Capricórnio. E a sua principal característica vai ser o ar frio e úmido.
porque ela vem de uma área mais fria. E aí, quando ela vai atuar no nosso território, ela vai provocar queda de temperatura em alguns lugares do Brasil, como por exemplo na Amazônia, no estado, na região sudeste. Então, essa é a característica principal das massas de ar. Aí vocês precisam fazer um resumo, dar uma revisada para poder ajudar a fixar o conteúdo. Na página 7 do livro de vocês vão responder o integração, e aí você vai ter um infográfico em que ele retrata o fenômeno dos rios voadores. Quando se fala em rios voadores, né, algumas pessoas até se espantam. Será que é algum tipo de brincadeira? Rio voador? Como assim? Né? Então, esses rios voadores, eles existem e eles estão mais próximos do que a gente imagina. Nesse momento, existem muitos deles sobre as nossas cabeças e eles são invisíveis, né? Transportando grande quantidade de água, equivalente a vazões dos maiores rios do mundo. Mas o que são esses rios voadores, né? Essa expressão ela foi usada para designar uma enorme quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de água para a atmosfera, sendo transportada pelas correntes de ar. Aí você deve se perguntar, como é que funciona, né, essa questão dos rios voadores? A floresta, ela funciona como uma bomba de água, ou seja, ela vai captar a água dos solos e emite para a atmosfera em forma de vapor, a partir de um processo chamado evapotranspiração, que é tanto a evaporação da floresta como dos rios. E aí parte desse volume de água, ele transforma-se em chuvas que caem na própria floresta. Aí a outra parte, ela é transportada pela atmosfera. Estima-se que a quantidade de água conduzida pelos rios voadores seja igual ou superior à vazão do rio Amazonas, que é o maior rio do planeta. No infográfico, ele retrata em quais lugares esses rios voadores eles atuam, né, aqui no nosso território. A gente vai ver aqui na região sul, sudeste e aqui na região centro-oeste. Então, agora vamos pensar um pouco. Se essa floresta ela libera muita água para a atmosfera e que parte dessa água vai em forma de rios voadores para outras regiões e que essa umidade ela vai levar a chuva. Se o desmatamento que está acontecendo atualmente na região norte, se ele persistir de forma predatória, o que é que vai acontecer com o clima dessa região? O que é que vai acontecer com os outros lugares que recebem esses rios voadores? Porque se reduzir a floresta, vai reduzir os rios voadores. Se reduzir os rios voadores, ele vai atingir, aí no caso, as áreas que recebem rios voadores vai ter uma redução na quantidade de chuvas. A partir dessas explicações, vocês vão responder os itens abaixo. Qualquer dúvida, pode me enviar uma mensagem e até a próxima aula.